Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e nós estamos aí na semana 1 do seu PET volume 7. Pessoal, nós vamos estudar hoje razões trigonométricas no triângulo retângulo. É de fundamental importância você aprender isso para responder aí a atividade da semana 1 do seu PET volume 7. Pessoal, quando você fala em razões trigonométricas, nós temos que entender algumas coisinhas que vêm antes, né? O que? Triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus vai ser chamados de cateto, e aquela parte maior do triângulo, né, o lado maior, nós vamos chamar de hipotenusa. As razões trigonométricas, pessoal, são usadas para descobrir a medida de um dos lados quando você conhece apenas uma das medidas, né, de um lado. Se você conhece apenas um lado do triângulo e você conhece um ângulo aí agudo do triângulo, ou seja, um ângulo menor do que 90, e aí você vai fazer a relação trigonométrica para achar o valor do lado, né, dos outros dois lados que você procurar, ok? Então, quando você conhece dois lados do triângulo e quer achar o terceiro, você vai usar o que nós chamamos de teorema de Pitágoras. Então, nós temos aqui, ó, cateto B, cateto C e hipotenusa A. Então, posso dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado somado com o cateto C ao quadrado. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós podemos dizer, ó, que vamos usar o teorema de Pitágoras quando conhece dois lados e busca o terceiro lado. Quando você conhece dois lados e busca o terceiro, já sabe que vai usar o teorema de Pitágoras. Quando você conhece apenas um lado e quer buscar um dos outros dois que você desconhece, então o que vai acontecer? Você vai usar as razões trigonométricas. O que é a razão trigonométrica, professor? Vamos entender. Nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo, certo? Nós temos um ângulo aqui, que eu chamei de beta. Nós sabemos que isso daqui é o cateto, que esse também é o cateto e que isso é a hipotenusa. Como aqui eu só vou saber a medida de um dos lados, pessoal, eu preciso saber as outras medidas, então eu posso fazer relações trigonométricas aqui, como em relação a B, né, em relação ao ângulo B. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que o seno de B vai ser igual ao cateto oposto por hipotenusa. Por que seno de B? O que é seno de B, professor? É uma constante, né, em relação a esse ângulo de 30 graus, ó, se eu fazer aqui infinitas retinhas, e ir dividindo essa retinha aqui, ó, essa parte aqui, por essa nova parte do novo triângulo que vai surgindo, vai ser sempre igual a essa parte aqui maior dividido por essa. Então eu posso dizer, ó, que seno de B vai ser igual ao cateto oposto por hipotenusa. O que é cateto oposto, professor? Se o ângulo está aqui, o cateto que está à frente dele é oposto. O cateto que forma esse ângulo, e forma o ângulo de 90 também, é chamado de adjacente. Então, cateto que não forma o ângulo que eu estou falando é oposto. O cateto que forma o ângulo que eu estou falando é adjacente. Tá vendo? Ó, essa retinha aqui, ó, é um cateto. Essa outra retinha é um cateto. Essa retinha aqui está formando o ângulo beta que eu estou falando. Então, ele é cateto adjacente de beta. Esse daqui não forma o ângulo beta. Então, é cateto oposto de beta. Então, o seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é o maior lado do triângulo. Já o cosseno de beta vai ser a divisão do cateto adjacente, né? Nós temos aqui, ó, cateto adjacente, que é o que forma o ângulo beta, dividido pela hipotenusa. Então, cosseno é igual ao cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente de beta vai ser igual ao cateto oposto, que é esse daqui, dividido pelo cateto adjacente. Em outras palavras, pessoal, é a divisão de seno por cosseno. Então, tangente é a divisão de seno por cosseno, que resulta em cateto oposto dividido por cateto adjacente. Se você nunca quiser esquecer, você pode associar isso, ó. Seno de um ângulo é igual coH, cosseno de um ângulo é KH e tangente de um ângulo é coca. Cateto oposto por cateto adjacente, coca. Muito bem. Então vamos a alguns exemplos aqui para você melhor entender. Olha aqui, nós temos aqui, ó, um prédio que mede 12. A distância desse prédio até uma escada, né, aqui é 5. E está querendo saber a metragem da escada. O que eu vou fazer então? Note comigo que aqui tem um triângulo retângulo, ó. Surgiu um triângulo retângulo, onde a altura do prédio aqui é 12, essa outra parte é 5 e eu quero saber essa parte aqui, que é a inclinação, né, que é o tamanho da escada. Pessoal, veja um detalhe comigo.
isso daqui é um cateto, isso daqui também é um cateto. Eu já conheço a medida de dois lados. Se eu conheço a medida de dois lados, eu vou buscar o terceiro lado. Quando eu quero buscar apenas o terceiro lado, eu já conheço a medida de 2, eu vou usar então a relação de Pitágoras. Então eu vou colocar x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Por que 5 ao quadrado? Ó, 5 ao quadrado, porque nós temos aqui que é um cateto ao quadrado, e aqui é outro cateto ao quadrado. Então a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então nós vamos ter x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Resolvendo aqui ainda, nós vamos ter x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado 144. Então nós vamos ter x ao quadrado é igual a 25 mais 144, pessoal, é igual a 169. Resolvendo aqui, ó, x é igual a raiz de 169. Por que x é igual a raiz de 169? Para mim tirar aqui, ó, essa potência 2, né, esse expoente 2, eu coloco raiz. Então, colocando raiz aqui nos dois membros, vai sumir esse expoente 2, vai ficar aqui como raiz quadrada. Então, eu posso resolver, ó, que x é igual a 13. Então, já achei aqui, ó, o valor, o tamanho da escada. A escada mede 13. Veja um outro exemplo. Eu tenho aqui agora, ó, uma altura de um prédio, está distanciando 40 metros de um ponto, e desse ponto até o topo do prédio forma um ângulo de 45 graus em relação aqui o solo, o chão, o horizonte. Então agora veja comigo que eu tenho novamente aqui, ó, um triângulo retângulo, certo? A altura do prédio é x e eu tenho esse triângulo retângulo aqui. Se eu quero achar o valor de x, pessoal, veja comigo, eu só tenho a medida de um lado, mas eu conheço aqui um ângulo. Suponha que a questão fale que tangente de 45 é igual a 1. Agora veja, eu quero saber a medida x. Essa medida x, que é esse lado aqui, ó, é um cateto oposto a 45. Tá vendo que é oposto? Ó, está à frente, já que o maior lado é a hipotenusa. Então, ó, cateto oposto, tá aqui. Já esse 40 metros é cateto adjacente, porque ele está formando um ângulo de 45. Então, o que eu vou fazer? Qual é a relação matemática lá, né, de trigonometria que usa cateto adjacente e usa cateto oposto? É a tangente. A tangente é a divisão do cateto oposto por cateto adjacente. Então eu vou colocar, ó, tangente de 45 é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. A tangente de 45 já foi dada na questão, é 1. O cateto oposto a 45 é x, que é a altura do prédio. E o cateto adjacente é 40. Então vai ficar 1 é igual a x sobre 40. Vou multiplicar cruzado aqui agora, ó, aqui embaixo do 1 tem um outro 1. Vai ficar x é igual a 1 vezes 40, 40. Então eu posso dizer que a altura do prédio é 40 metros. Pronto, cheguei aí ao valor da medida que eu estava procurando. Você vai também relembrar aí durante a primeira semana do seu PET 7 sobre as relações métricas no triângulo retângulo que nós aprendemos lá no PET 6. Você pode mergulhar lá nas videoaulas do PET 6, que eu expliquei isso daqui passo a passo. Eu não vou voltar a explicar isso hoje, vou apenas relembrar as fórmulas aqui. Então nós temos aqui, ó, a projeção da altura, né, nesse triângulo, e aí nós podemos perceber aqui, ó, que esse lado C vai gerar essa projeção M, esse lado B vai gerar essa projeção N, e nós vamos ter aqui uma altura relacionada aqui ao ângulo de 90 com a parte da hipotenusa, a parte maior. E essa hipotenusa ela vai dividir em dois pedaços, MN. A soma de MN é igual à hipotenusa A. E aqui está todas as relações que nós vamos usar, que vocês devem aí ter aprendido na videoaula 6, ok? Vamos a um exemplo. Nós temos aqui, ó, um triângulo, onde esse lado mede 20 metros, esse outro lado aqui mede 25, e esse lado C aqui ainda não tem a medida. Eu quero saber o valor de N, de M e de H, né, nessa projeção aqui. Ou seja, esse lado C gerou essa projeção N, esse lado A gerou essa projeção H, quando eu fiz aqui em relação à altura. Quais são esses valores? Pessoal, presta atenção comigo. Utilizando uma das fórmulas, ó, eu posso dizer que esse lado aqui gerou essa projeção. Então, esse lado ao quadrado é igual o A multiplicado por essa projeção. Então, eu vou dizer assim, ó, que 20 ao quadrado é igual a 25 vezes M. Então, eu posso resolver isso aqui ainda, ó. 20 ao quadrado é 400. 400 é igual a 25 vezes M. Então, isolando M, nós vamos ter 400 dividido por 25 é igual a M. Então, M vai ser igual a 16. Então, já posso dizer aqui, ó, que M vale 16. Se M vale 16, M mais N tem que ser igual a 25. Então, vou colocar aqui, ó, M mais N é igual a 25. Então, se M é 16, 16 mais N é igual a 25. Então, eu posso agora
isolar o n. N vai ser igual a 25 menos 16 e n vai ser igual, pessoal, a 9. Então já achei aqui, ó, 16 e aqui 9. Então se m aqui, pessoal, é 16 e n é 9, eu posso achar aqui o valor da medida do lado C e também aqui agora da altura H. Fazendo aqui da altura H, pessoal, eu vou ter o seguinte, ó, H ao quadrado é igual a m vezes n, que é uma das fórmulas que nós vimos lá no PET 6. H ao quadrado é igual a m é 16, n é 9, é igual a 16 vezes 9. H ao quadrado é igual a 16 vezes 9 é 144, então eu posso dizer que H é igual a raiz de 144 e H é igual a 12. Pronto, achei aí o valor da altura H. Se eu quero achar o valor de C aqui, ó, C ao quadrado é igual a esse lado aqui multiplicado pela projeção n dele. Então eu posso dizer, ó, o seguinte, que C ao quadrado é igual a 25 multiplicado por n. Então C ao quadrado é 25 vezes n é 9, 25 vezes 9. Então C ao quadrado vai ser 25 vezes 9 é 225. Então eu posso dizer aqui, ó, que C vai ser igual a raiz de 225 e C vai ser igual a 15. Então achei aí também a medida C. Então achei todos os lados aí que estava faltando, todas as medidas que estavam faltando através das relações métricas no triângulo retângulo, ok? Então espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, deixa aí um like, se inscreva no canal também e deixa aí um comentário para o YouTube ajudar na divulgação. Eu conto com a parceria de vocês. Até a próxima videoaula. Fique com Deus. Tchau.